Agora sim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem está ao vivo aqui, para quem não está, quem não pôde, eu sei que durante a semana, às vezes, os nossos horários são complicados mesmo, então eu vou deixar ao vivo e disponível para vocês indicarem para as outras pessoas, ou se quiserem rever também, tá bom? Acho que por algum tempo a gente vai deixar disponível. Esse intuito dessa aula de hoje é mais para eu poder compartilhar com vocês algo que eu tenho percebido e é um chamado muito grande, assim, da minha alma, é um chamado muito grande do meu servir, de compartilhar algo com vocês que eu tenho visto nos meus atendimentos, que eu uso no meu trabalho e que eu sei que muitos de vocês já sentem aí, já querem colocar em prática, já intuitivamente já conseguiram perceber que o corpo físico é só um mensageiro, né? Ele está muito além, ele tem muitas coisas além do que a gente precisa trabalhar para poder compreender, às vezes, um desafio de comportamento, uma doença que acontece com a gente, com os nossos filhos, e é sobre isso que a gente vai conversar. Como eu tenho observado, como eu já tenho colocado em prática nos meus atendimentos, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sinto de verdade que está na hora, né, de você que também sente esse chamado, que já chegou até aqui, e eu sei que muitos de vocês, se vocês chegaram até aqui, se me seguem, se estão lá no grupo, já perceberam que a gente é mais do corpo físico. E aqui eu não quero falar sobre oração, sobre fé, porque eu acredito que você que chegou até aqui, você já tem consciência que não somos espírito, né? Que somos seres espirituais, vivendo essa experiência terrena. E, portanto, nada do que acontece com a gente é desconectado desse mundo sutil. Tudo que acontece com a gente no físico está conectado também com esse mundo sutil, porque nós não somos só o corpo físico. Então, nada do que acontece com a gente pode separar, colocar em caixinhas como, essa doença, esse resfriado, esse é um simples resfriado. É só questão do corpo físico, não tem nada mais a ver com nada do que eu sinto, do que eu penso, do que meu espírito veio fazer aqui. Então, isso a gente, e eu vou conversar um pouquinho com vocês quando eu começar a compartilhar os slides, a gente foi perdendo essa conexão ao longo do tempo e a gente está num momento que muitas dessas pessoas já começaram a despertar. E já começaram a despertar, sejam pelas religiões, sejam para além desses dogmas religiosos que antes nos prendiam a pensar por nós mesmos, a ter as nossas próprias reflexões, né? As religiões por muito tempo, eu sinto que agora elas estão mais abertas, mas por muito tempo a gente associou espiritualidade à religiosidade, né? E muitas pessoas me perguntam se o que eu falo aqui, essa espiritualidade que eu uno, tem a ver com o espiritismo, né, com a religião espírita trazida por Allan Kardec. E eu vou começar a compartilhar aqui uns slides com vocês e eu já vou começar a contar um pouquinho como que eu despertei para tudo isso. Show. Bom áudio para vocês. Fabi que está com a câmera aberta, tá? Tá dando para ver a imagem compartilhada também? Então tá bom. Obrigada. Então, por que unir saúde à espiritualidade? Por que que eu despertei para isso, né? Por que que eu achei que isso era importante em algum momento da minha vida? Como eu estava falando para vocês, as pessoas me perguntam se tem a ver com o espiritismo. E, na verdade, eu fui muito sábia na minha escolha, porque é uma escolha, né? A família onde a gente vai ver, onde a gente vai vir, eu já disse, conversei muitas vezes isso com vocês em lives, no Instagram, em vários cursos, em outras aulas, que a gente escolhe a família que a gente veio, nada por acaso, né? É muito bobo da nossa parte, muito ingênuo a gente achar que o lugar onde a gente nasce, a família em que a gente nasce, né, a ordem dos irmãos em que nós somos, isso tudo é totalmente aleatório ao acaso. E eu estou falando isso porque eu fui muito sábia, enquanto alma, de escolher a família que eu vim. Porque, de um lado, eu fui criada por uma avó que é muito católica, e a minha mãe, né, a minha mãe e a minha avó que eram mais presentes no meu dia a dia, a minha avó muito católica, por parte de mãe, e a minha mãe, com uma mediunidade muito forte, tentando se descobrir, onde o catolicismo ela não encontrava lugar ali para se encaixar. Por outro lado, a família do meu pai, o meu avô foi por muitos e muitos anos diretor de centro espírita, então a família toda, por parte de pai, cresceu
com o espiritismo, né, na religião espírita, fazendo toda segunda-feira à noite o Evangelho no Lar. Eu cresci lendo os livrinhos, né, eu adorava aquela parte. Então, a espiritualidade, ao longo do tempo também, a minha mãe se encontrou na religião na religião umbandista, se encontrou como médium da Umbanda. Então, eu pude experienciar várias espiritualidades diferentes, mas todas muito conectadas à religião. E por isso eu não tinha esse conceito de espiritualidade fora da religião. Isso foi algo que eu vim descobrir ao longo da minha caminhada. E eu me formei em medicina, quis fazer medicina. Eu nunca entendi muito ao certo por que eu quis fazer medicina, muito menos do que por que me chamou de fazer pediatria. Na verdade, no segundo ano da faculdade, quando a gente passou pela matéria de pediatria, eu falei, é isso que eu quero fazer, e não entendo por que outra pessoa escolhe não trabalhar com crianças, que é muito mais legal do que trabalhar com qualquer outra coisa, né? Eu não entendo por que escolhe trabalhar com adultos, na verdade. Mas eu sempre soube que eu quis trabalhar com crianças e nada mais fazia sentido fora isso. E fiz os 6 anos de faculdade e depois fiz em Campinas, na PUC de Campinas. Depois passei aqui na residência, vim morar em São Paulo. Fiz 3 anos de residência na USP, no hospital, no complexo do Hospital das Clínicas, que foi um lugar que me formou médica muito dentro da tradição, com as melhores sabedorias que a medicina pode entregar aqui no Brasil para a gente. Encontrei os casos mais complexos possíveis, trabalhei por muito tempo durante a residência dentro de UTIs pediátricas com pacientes muito críticos, então sempre a doença, a doença, a doença. Durante toda a faculdade, durante a residência, a gente é muito condicionado a trabalhar com a doença. E quando eu terminei a faculdade, eu estava certa que eu queria fazer oncologia, porque eu tinha essa noção da espiritualidade, a partir principalmente do espiritismo de Allan Kardec, e que eu, em algum lugar, eu sabia que eu conseguia compreender a espiritualidade melhor do que as outras pessoas que eram meus colegas médicos e sabia lidar melhor com a morte. E dentro de todas as especialidades médicas, apesar de ter ainda, muito prognóstico muito bom para crianças oncológicas, era ainda o maior índice. E eu achei que eu podia lidar isso melhor e fui certa, terminei a faculdade, terminei a residência, só que em vez de emendar já para a residência, eu fui fazer 9 meses de Médicos Sem Fronteiras na África. E fiquei completamente isolada num país onde era o segundo menor IDH do mundo, onde era tudo muito precário, onde eu só conseguia ver escassez, tristeza, e eu tive que me fortalecer muito para não desistir e voltar para casa, porque era algo que eu queria muito, sempre quis trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, era um sonho, eu achava que devia fazer aquilo, e na verdade eu que fui muito transformada a partir dessa experiência, eu que fui muito tocada, e foi uma experiência muito rica de autoconhecimento, de compreensão do ser humano, porque ali a gente fazia uma saúde, eu trabalhava como pediatra, né, num hospital muito, muito precário, que se vocês vissem, é um negócio assim que nunca, a gente não imagina que existe, e ver toda aquela situação, toda aquela realidade por os primeiros meses me deixou muito triste, até que eu consegui ir trocando os meus óculos e percebendo que muitas vezes quem era muito mais triste eram nós, os médicos que vieram de outros países, do que as pessoas que estavam lá. E percebendo isso, percebendo a alegria, o jeito que eles lidavam com a morte, com a doença, com a saúde, isso tudo me transformou, uma conexão muito grande com a natureza, isso tudo me despertou para um lugar de espiritualidade separado da religião. Eu comecei a buscar, principalmente no começo, pela yoga, pelos mantras, e comecei a estudar a espiritualidade fora das religiões. E despertei para uma verdade que para mim hoje é verdade e que eu não tinha noção nenhuma naquela época, que nós somos a própria fonte criadora, o próprio Deus, que muitas vezes nas religiões a gente vê separado da gente. E enxergar e trocar os meus óculos para enxergar Deus, a fonte criadora, naquele lugar que era muito pobre, naquelas situações, naquelas doenças, isso tudo foi muito transformador e enxergar Deus dentro de mim. Então, eu mergulhei numa jornada de autoconhecimento, comecei a fazer terapias energéticas, me formei terapeuta porque fez tanto sentido para mim, e eu vi que as questões que eu trazia, muitas vezes até de doença no corpo físico, estavam tão conectadas às minhas emoções, os meus pensamentos, ao meu sistema de crença,
ao que eu acreditava sobre a vida, né? Às vezes até muito ao meu pessimismo sobre a vida, e que trabalhando em mim eu percebi que, pelo amor de Deus, a sensação era sempre essa, pelo amor de Deus, eu preciso contar isso para as outras pessoas, para que elas possam fazer diferente, para que elas possam fazer diferente para os filhos delas, né? Para que não cheguem na nossa idade adulta e percebam que muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é, que a gente construiu uma imagem para agradar os outros, para ser aceito, para ser pertencente, e que as crianças podem nascer e viver de um jeito diferente, que isso existe agora, esse tipo de informação existe agora para todos nós, que na época que minha mãe e meu pai foram pais, isso não existia, né? Então, veio muito dessa vontade, me formei terapeuta. E aí eu não queria de jeito nenhum unir medicina e espiritualidade, eu quis desistir da medicina, quis parar de ser médica e quis ser terapeuta porque era o que realmente fazia sentido para mim, a medicina dar remédio, né? Não me fazia, não parecia que estava sendo muito rasa, eu não estava olhando para as emoções, eu não estava olhando para essa família, eu não tinha esse espaço para me conectar com essa família, até que eu resolvi, depois de muito trabalho interno, abrir que eu fazia isso e podia unir para famílias que tivessem abertas para trabalhar com esse grau de profundidade. E, para minha grande surpresa, muitas famílias estavam abertas e procurando exatamente esse tipo de tratamento. E muitos profissionais da saúde também estavam buscando alguma resposta de como unir saúde e espiritualidade. E foi isso que me motivou, que me deixou mais feliz depois de tanto tempo tentando lutar contra a medicina. E, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? É tudo uma só. A medicina é a própria espiritualidade, o nosso corpo físico é uma parte da espiritualidade que nós somos, e é um pouco disso que eu quero trazer para vocês, as percepções que eu tive, e como que eu junto, e como que você que é pai e mãe pode começar a perceber essa espiritualidade na saúde do seu filho, e se você é profissional da saúde, qual é esse olhar diferente que você pode ter para os seus pacientes, para as famílias que vocês acompanham, para onde já começar a focar, onde está conectada a espiritualidade, as emoções, os pensamentos, nisso tudo que a gente vai falando. Ah, tem só um comentário aqui? Deixa eu ver. Ah, que lindo caminho, gratidão. Então vamos lá, juntos, né? Vamos entender um pouquinho. Eu espero que nessa próxima hora a gente fique juntos e eu consiga passar o máximo possível para vocês, mas é para ser algo leve, uma conversa leve, essa forma de introduzir esse assunto que às vezes as pessoas chegam até mim e falam, mas como é que você faz isso, né? Como é que é possível? Eu vou apresentar para vocês o ser humano que eu aprendi na faculdade. E que se a gente for pensar, né, como que é um ser humano, né? Na faculdade de medicina a gente aprende que a gente é assim, né? Que a gente é esse emaranhado de matéria, de órgãos e de sistemas, né? Que isso tudo é muito encantador também, faz a gente querer mergulhar e aprender. E a gente ficou muito encantado quando, enquanto humanidade, a gente descobriu que existia tudo isso, que nós éramos tudo isso, né? E ficamos muito encantados com o racional, com todo o aprendizado racional que a gente podia ter de quem nós somos e aprofundar na cura a partir da matéria, e a gente deu muito valor para isso, que é maravilhoso, trouxe grandes transformações, deixou que a gente vivesse mais, que descobrissem antibióticos e que fez a nossa qualidade de vida melhorar muito mesmo. Mas a gente chegou num lugar, enquanto humanidade, que a nossa qualidade de vida, a gente vive mais, mas a qualidade, ela não é necessariamente condizente com a idade que a gente chega. E isso, inclusive, já acontece com crianças, né? A gente já vê essa falta de qualidade de vida acontecendo nas crianças também. A gente se viu enquanto matéria aqui, enquanto carne e osso, diversos sistemas, né, órgãos, e a gente esqueceu que a gente é mais do que isso. E eu brinco aqui no próximo slide que eu aprendi aqui na faculdade de medicina que um pé era isso. Ah, eu não consegui tirar o slide, era para ser um de cada vez, mas finge que vocês não estão vendo as outras duas imagens. Eu estudei esse pé aqui na faculdade de medicina. Eu estudei as estruturas do pé, os movimentos que o pé fazia, os ossos, qual a função do pé, as doenças que esse pé podia ter, se quebra, o que que faz. Eu estudei esse pé e hoje eu estava brincando com uma amiga que falou assim para mim, Gabi, eu tive um problema no dedo da mão e eu fui procurar ortopedista.
Eu cheguei lá, ele falou que ele não atendia mão, que ele era um ortopedista de joelho e que eu não podia passar lá com ele, porque eu precisava ir para o ortopedista de mão. E eu falei, ué, sim, você não sabia disso? E ela falou, não, é claro que eu não sabia. E para mim é tão óbvio, né, que eu tô tão acostumada que a gente separou tudo. A gente vê um pé e a gente estuda esse tipo de pé, né? Na faculdade de medicina, na fisioterapia, na nutrição, quem é profissional da saúde ou quem é da área do aprendizado, a gente estuda as funções, né? Só que um pé é esse pé também. É esse pé que pisa na grama, que é a criança que cresce, as sensações que a gente tem com esse pé, as experiências que a gente tem com esse pé. Esse pé também que interage com as outras crianças, que interagem com o ambiente, que fazem criar experiências com o outro, com o meio. E que pé que a gente está escolhendo ver? Enquanto profissional da área da saúde, ou profissional, né, da infância, que pé que a gente está escolhendo ver? Será que a gente está vendo só esse pé aqui, separado, que a gente foi condicionado a ver e a gente achou o máximo, porque realmente é muito legal, mas tem muito mais. E se a gente esquece que esse pé também existe, que esses pés são todos facetas do mesmo pé, a gente passa a olhar só para uma parte do ser humano, enquanto um órgão de movimentos, de um emaranhado de células, e a gente esquece que existe muito mais. E eu acredito que a gente chegou num ponto que isso tudo ficou tão interessante, a gente racionalizou tanto e deu tanto enfoque para o mental, né, para o que a gente conseguia enxergar, estudar com o nosso cérebro, que a gente foi esquecendo de sentir e esquecendo que isso aqui também existe e que isso impacta nisso. Vê se faz sentido para vocês que às vezes, quando a gente tem um sintoma, a gente está tão condicionado a terceirizar a nossa saúde, o que a gente sente, que, eu tenho uma dor de cabeça, por exemplo, eu já vou aqui na listinha procurar qual que é o profissional que vai me ajudar com a dor de cabeça, como se cada órgão do nosso corpo fosse separado. E o nosso corpo tivesse separado das nossas emoções, do nosso espírito, da nossa mentalidade, do nosso sistema de crenças, como se a gente, de repente, quando a gente tem uma doença, quando a gente tem uma dor, alguma coisa, mesmo que seja aguda, é como se a gente esquecesse e a gente precisasse sempre terceirizar isso. Quem que eu vou procurar para tirar isso de mim? E a gente foi condicionado, né? A gente aprendeu isso ao longo enquanto sociedade. E eu brinco, né, que eu sou pediatra e eu trabalhei muito tempo fazendo puericultura. Eu trabalhei um tempo como preceptora dos acadêmicos de medicina e a gente passava um tempo só nas UBS atendendo, né, esses pacientes que estão tranquilos, que não tem nenhuma questão, que vez ou outra tem um resfriado. E eu brincava com os alunos, falava, olha, eles sobrevivem apesar da gente, muitas vezes, né? Porque eles não precisavam estar aqui, essa mãe não precisava estar aqui para eu dizer que, olha, a senhora está cuidando muito bem do seu filho. E porque, na verdade, às vezes era muito isso que os pais vinham procurar, né? Meu filho estava claramente bem, aprendendo, crescendo, brincando, descobrindo o mundo, comendo, e precisava passar pelo pediatra para eu poder aprovar, né? Que aquela mãe tá tudo certo. E eu gostava de dizer que estava tudo certo, porque eles gostavam muito, eles se sentiam muito felizes que eles estavam fazendo certo, mas eu queria passar de alguma forma a mensagem que eles não precisavam de mim, que a gente tem que retomar essa autonomia. E é claro que quando algo acontecer, que você não saiba para onde correr, que vocês tenham, né, esse apoio, essa ajuda, mas que a gente se empodere cada vez mais nos nossos processos. E a gente esqueceu que a gente tem esse poder de conhecer a nós mesmos, porque a gente acha que a gente é um corpo. E quando a gente adoece, ai meu Deus, tem alguma coisa na minha cabeça, e eu não sou médico, eu não sou nenhum profissional da saúde, eu não estudei anatomia, eu não sei o que tem dentro da minha cabeça, eu preciso procurar alguém que entenda, né, quais são as estruturas, que estudou sobre isso. E, na verdade, às vezes essa dor de cabeça foi a última coisa a acontecer de algo que está acontecendo na sua vida há muito tempo e que você não parou para perceber. E o mensageiro é o corpo. Eu abri uma caixinha, né, de perguntas lá no Instagram
para as pessoas trazerem as questões, os desafios que elas tinham, para elas abrirem o coração. E eu recebi muitas dessas questões, né? Meu filho tem infecção de ouvido. Infecção de ouvido sempre aparece muito, de repetição, né? Algum desafio de comportamento, questões é, ósseas, tudo do corpo físico, né? Comportamento, minha filha faz xixi à noite. Como que eu posso olhar para isso? Se eu sou mãe, como que eu posso olhar para isso, né? Se eu sou profissional da saúde, como que eu posso olhar para uma infecção de ouvido de repetição? Essa criança já usou dreno, né? O que eu posso fazer além do que eu aprendi na faculdade? Como que eu posso perceber esse caso com o meu coração, além do meu cérebro? Porque o meu cérebro eu aprendi na faculdade, ou se você é mãe e pai, com o seu cérebro você pode dar um Google, ou você pode conversar com um especialista, entender o que está acontecendo, mas o que eu posso olhar para além do que eu posso pensar com o meu cérebro, né? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você se isso aconteceu, mesmo que seja um simples resfriado, até essas questões mais profundas, como uma infecção de ouvido de repetição, ou seu filho está fazendo xixi na cama, ela tem 6 anos já, né? Quando que isso começou? E trazer uma percepção para vocês que muitas vezes isso começou antes de aparecer no corpo físico. Uma enxaqueca, por exemplo. Se você senta num consultório médico, e eu seria essa médica, né, há um tempo atrás, e eu falaria para você, bom, quando foi a primeira vez que você teve dor de cabeça? E você poderia falar para mim, foi quando eu era adolescente, no meu início da puberdade, eu tinha uns 12 anos. E eu vou achar que aquela sua questão começou quando você tinha 12 anos. Mas, na verdade, a gente tem que se lembrar que o corpo físico é um mensageiro. E se essa dor já está manifesta no corpo, ela começou provavelmente muito antes. Só que a gente ignorou todos os sinais que o próprio nosso sistema estava dando, seja a partir das emoções, dos nossos pensamentos, da sobrecarga mental, seja a partir de uma sensação que você tinha e não sabia como falar, né? Isso tudo vai aparecendo e, e o corpo físico é o último, né? Então, na verdade, começou há muito tempo e eu quero trazer para vocês que às vezes é mais tempo do que a gente imagina. Então, eu vou contar para vocês como eu faço hoje, né? Se aquele jeito é como eu fazia antes e como a gente está acostumado a fazer, se a gente for no médico, são essas perguntas que, ou em qualquer profissional da saúde, ou se você é profissional da infância, né? Trabalha com desenvolvimento, você vai fazer esse tipo de pergunta quando começou. Hoje, nos meus atendimentos, eu já entendi que às vezes isso começou há muito tempo, porque nós somos seres espirituais vivendo essa experiência terrena. Nós temos DNA aqui correndo nas nossas células, e quem é aluna do curso da saúde na infância já me ouviu falando milhares de vezes isso, que o nosso DNA é muito mais do que a gente imagina que ele é muito mais do que essa estrutura de carbono com todas essas proteínas que formam, né, os genes, né, essa combinação proteica, isso ele é muito mais do que isso, assim como nós, o nosso DNA tem essa parte física, mas tem uma parte espiritual, que carrega ali em seu campo morfogenético informações dos nossos ancestrais, do que deu certo, do que deu errado na vida deles. Às vezes, enquanto espírito, se você acreditar, se fizer parte do seu sistema de crença, carregamos coisas que aconteceram com a gente antes da gente nascer, em outras vidas, em outros sistemas. Então, a gente traz uma quantidade de informação que o nosso cérebro físico não é capaz de conseguir processar todas elas, a nossa mente consciente. Mas existe uma mente muito maior que carrega todas essas informações. E mesmo que isso não possa ser processado pelo nosso cérebro, o nosso corpo sente, porque estamos conectados, né? E às vezes a gente está manifestando coisas que aconteceram muito lá atrás. Então, nos meus atendimentos hoje, quando uma mãe chega, por exemplo, eu estou com uma questão do sono. Sono é um dos campeões, né? De desafio que as famílias chegam. Eu tô com um desafio do sono, minha criança tem 2 anos, né? E não tá dormindo, não dorme bem, não consegue dormir sozinha, tem medo. Então, vem várias questões. E aí eu não pergunto para ela, bom, quando começou, né, a ter essa complicação com o sono? Na verdade, eu vou perguntar para ela numa primeira consulta quando ela ficou grávida, se ela quis ter aquele bebê.
E eu vou perguntando lá de trás, da pré-concepção dessa criança, para eu entender qual é a relação dessa mãe, desse núcleo familiar. Ela foi desejada, ela foi planejada, ela não foi. Quando engravidou, conseguiu aceitar aquilo, foi desafiador, porque às vezes é mesmo, a gente não está planejando, né? Essa gravidez foi tranquila? O que você sentiu na sua gravidez? O seu parto, o nascimento da sua criança, foi tranquilo para você? Ah, não foi, não foi. O que aconteceu ali? Como você se sentiu? Qual que é a sua rede de apoio quando essa criança nasceu para você cuidar dela lá no comecinho? Né? Como que foi? Porque, gente, muitas dessas questões estão vindo com a gente há muito tempo. Estão vindo lá de trás e virando bola de neve, e isso vai se somando, somando, e aí chega uma hora que isso somatiza no corpo físico. Então, o meu atendimento hoje é conseguir ter essa percepção. E quando essa família me conta sobre sua rede de apoio, eu já consigo entender qual é a relação desses pais com os próprios pais, a relação dessa família, né? Porque quando viramos pai e mãe, a gente usa o nosso referencial de pai e mãe, seja para fazer igual ou seja para querer fazer completamente diferente. E tudo isso importa no nosso comportamento, no que a gente vai fazer com os nossos filhos, em como a gente vai se sentir em relação aos nossos filhos e o que a gente vai passar para os nossos filhos. E tudo isso importa. A ancestralidade, entender a relação dessa família com os próprios pais, né, os avós, as crianças, entender essa gestação, entender a dinâmica familiar, como esse núcleo familiar se relaciona hoje, como que é dentro da casa, esse ambiente que essa criança vive desse lar com os outros irmãos, se tiverem, né? Quem que cuida dessa criança? Quem que está ali todo dia com ela? Onde essa criança mora? Isso é muito importante. Se a criança mora na cidade, numa grande cidade, se a criança mora na praia, é muito diferente. Se a gente for olhar para aquele pé, é um pé, é um pé que foi querido, que é um pé que foi amado desde quando começou a se formar enquanto feto, é um pé que hoje em dia pisa livremente na terra, na areia, ou é um pé que usa sapato e que não pode sujar? Isso tudo modifica quem nós somos. Somos todos seres humanos, mas a gente não encontra tudo isso num livro de anatomia. E aí é algo que eu sempre trago também, e essa é toda a base que eu desenvolvo nos aprofundamentos, nos cursos que eu faço, que é para a gente entender a saúde nesses 4 níveis, para entendermos que somos espírito, acima de tudo, né? Nós somos consciências que escolhemos viver nesse corpinho, né? Eu, Gabi, você, cada um, né? Escolhemos nos identificar assim, nos separar lá do todo e vir aqui como essa consciência espiritual que habita um corpo mental, que habita um corpo emocional e que habita um corpo físico. Olha só, o físico é pequenininho. O físico é o último a acontecer. Muitas vezes as coisas começam aqui no espiritual. E Gabi, mas né, que é um desequilíbrio, uma doença espiritual? Nem gosto de chamar assim, não é um bom nome, né? Mas alguma desarmonia espiritual hoje. Bom, todos nós viemos com algo que a gente escolheu vir fazer aqui, né? A gente não veio a passeio, a gente veio fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, a gente veio despertar, veio colocar alguma coisa no mundo que seja importante para a gente aprender, crescer, contribuir com o próximo. E se eu não tenho ideia nenhuma que isso tudo existe dentro de mim, essa vontade de viver, essa vontade de descobrir a vida, dessa curiosidade inata, se eu não posso expressar quem eu sou nesse nível tão profundo, isso tudo vai ficando reprimido. Se eu tenho que ser alguma coisa que mentalmente as pessoas acreditam que seja o melhor para mim, eu vou me privando dessa saúde espiritual. Se eu deixo o meu mental controlar todo o resto, me preencher de medo, de insegurança, eu vou aumentando isso aqui, eu vou suprimindo, eu vou controlando o meu emocional, até porque não é sempre legal sentir, né? Às vezes eu percebi quando eu era criança lá que eu tive um acesso de raiva, me joguei no chão, meus pais saíram andando, ou eu apanhei, e aconteceu com muitos de nós aqui, porque antigamente a gente não tinha noção, né, de quanto era prejudicial, inclusive para um cérebro físico em formação, quanto é prejudicial esse tipo de comportamento. Mas eu aprendi que eu não posso sentir raiva, mas eu sinto raiva. Eu aprendi que eu não posso sentir inveja, porque quando eu senti inveja e falei que não queria que tomara que aquele amiguinho acontecesse tal coisa,
nossa, ficaram tão bravos comigo, disseram que isso é feio, que isso é ruim, mas eu sinto, né? E eu fui suprimindo isso, e de repente isso tudo foi virando uma bola de neve, e hoje eu percebo no meu corpo físico. Então, olha quantos aspectos a gente tem que pensar, né? E eu não quero que você saia aqui dessa aula que é breve, que é uma introdução, fazendo diagnósticos nesse tipo de situação. Ai, essa questão tá ligada com que isso aconteceu lá durante a gestação. Isso é um aprofundamento, né? Que isso é muito legal de a gente entender, mas hoje eu quero apresentar para vocês que isso existe. E que a gente queira ou não acreditar, isso está o tempo todo interferindo. Porque todos nós sabemos que temos pensamentos, todos nós sabemos que temos emoções, e se você chegou aqui, todos nós sabemos que somos espírito também. Né? E o nosso corpo físico, ele é o último a perceber tudo isso. E foi isso que fez essa grande dissociação, com a gente esquecer que a gente é tudo isso. A gente foi dando muita importância para o racional, aquilo que a gente conseguia controlar, aquilo que a gente conseguia comprovar, o que a gente via, e a gente foi dando muita importância para tudo aquilo que eu consigo comprovar e eu consigo controlar com a minha mente, e tudo aquilo que eu não consigo controlar e comprovar com a minha mente, isso me dá medo, isso eu não quero ver. Então, eu só vejo que eu só quero olhar para aquilo que eu consigo comprovar e controlar. E a gente foi, enquanto sociedade, dando muita força para essa energia racional, essa energia masculina do pensar, do agir, né, do comprovar. E eu fui usando só a minha mente. Quando eu uso só a minha mente, eu negligencio tudo, toda aquela riqueza de informações que existem para além desse corpo físico. E eu deixo de atuar na causa base, né? Na causa raiz. Então, quando eu trago aqui para vocês que, ai, meu filho tá com, né? Igual eu trouxe aqui para vocês, meu filho tem uma infecção de ouvido com frequência, né? De repetição. O que que eu já fiz? Eu usei um dreno, eu dei antibiótico, mas isso está voltando e está voltando, né? Ele já até colocou um dreno para drenar a secreção do ouvido para não ficar com infecção, mas não adiantou. Olha só, poxa, eu preciso olhar, tem alguma coisa acontecendo, eu estou perdendo isso, né? Eu não estou atuando na causa que está gerando que o meu filho tenha essas infecções. E eu faço um convite para vocês que toda criança nasce com essa habilidade, e a gente vai perdendo ao longo do caminho dos anos, que quanto mais a gente usa o nosso cérebro, dá importância apenas para o racional, a gente perde essa habilidade do sentir. E foi essa habilidade que foi a grande virada de chave na minha história, enquanto médica, depois que eu me formei terapeuta e que eu percebi que eu tinha e podia desenvolver como um músculo mesmo, né? A gente às vezes traz muito essa crença de que tem gente que nasce com mediunidade. E a minha mãe tem uma mediunidade, sempre teve muito forte, e eu não tinha assim como ela, né? A minha mãe tem uma mediunidade de incorporação muito rápida, 2 segundos, e incorporou ali, e atua na Umbanda e trabalha, né, com aquilo. Eu nunca fui assim. A minha avó era artista plástica, e nas reuniões da mesa branca, ela psicografava e fazia lindas telas ali, né? E de pessoas que estavam ali no outro plano. Eu nunca fiz isso. Eu achava que eu não tinha mediunidade, que eu não tinha esse sentir intuitivo. E ao longo, quando eu percebi esse autoconhecimento, essas técnicas, eu percebi que isso é um músculo e que a gente esqueceu ele lá na infância. E para mim foi muito importante eu esquecer esse músculo, porque eu precisava ser médica. E quando eu me formei e passei lá os meus anos de residência dentro do Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, onde todas as crianças estavam sem prognóstico e era criança morrendo, quando eu estava na África, muitas mortes. Se eu fizesse, meu sentir fosse meu grande domínio, né? Eu não ia dar conta. Então, me serviu para muita coisa, mas eu percebi que já não servia mais. Que estava num novo momento da gente voltar a servir, porque estava me fugindo muita coisa. Não estava servindo mais eu dar um remédio para febre para uma criança. Que eu não estava atuando na causa raiz de nada. Eu só estava remediando essa febre, deixando ele sem febre, mas não estava olhando para o que estava dando febre para ele, né? E esse grande sentir foi a virada de chave que o estudo da espiritualidade, das terapias energéticas abriu para mim,
e eu pude treinar esse meu músculo para sentir com o coração e sentir, né, com a nossa glândula pineal, que nas crianças é super, super aberta e a gente vai cristalizando ao longo do tempo. Então, eu queria trazer para vocês essas questões de novo, e para a gente agora, já sabendo de tudo isso, a gente poder entender, né? Deixa eu ver aqui, a gente poder entender ela com outros olhos, quando uma criança traz, quando uma mãe traz para mim, né? Minha filha tem 6 anos e faz xixi na cama toda noite. Tem alguma dica do que fazer? Tem sido difícil, eu tenho toda certeza que tem sido difícil. É uma criança grande, tem sido difícil para a família, tem sido difícil, né, para a criança que não se sente bem, se sente constrangida. Mas o corpo está mostrando algo que não foi atendido, né? E eu quero trazer alguns exemplos para vocês que, por exemplo, de maneira muito prática, já para vocês começarem a despertar, para começarem a observar em vocês e no filho de vocês algo que é intuitivo, para vocês voltarem a entender a intuição de vocês. E olha só como é óbvio, né? Se eu tenho uma dor de garganta, eu tenho que pensar por que eu tenho uma dor de garganta, né? Por que meu filho está com dor de garganta de repetição e o filho da minha vizinha tem constipação intestinal, não vai no banheiro todos os dias, tem que tomar laxante? Por que será que o meu vizinho, o filho da minha vizinha, desenvolveu isso e o meu tem dor de garganta? O corpo não é à toa que a gente tem as doenças onde tem, os desequilíbrios onde tem, ele está indicando, ele está mostrando para a gente o tempo todo algo que não foi atendido. Então, algo que já estava vindo nesses campos sutis, do emocional, do sentir, do mental, mas que não, a gente não percebeu, a gente não conseguiu parar e olhar para isso, né? Por que a minha criança fica doente toda vez que tem um febrão, uma dor no corpo, um resfriado forte, uma gripe forte e precisa faltar na escola uma semana e ficar desse jeito, aqui, ó, de molho em casa? Às vezes ela tá precisando de uma pausa, porque se ela é obrigada a pausar e deixar de escola, e de repente ela obriga a mãe dela, que ela não tem com quem ficar, ela vai para a escola exatamente por isso, mas ela tá obrigando a mãe dela a pausar também e ficar com ela. O que será que está acontecendo? Que o corpo está me obrigando a parar e a minha criança está me obrigando a parar também, sabe, meu mar? Ou que eu tenho muita dor de garganta, meu filho tem muita dor de garganta, né? O que tem na garganta? Né? A gente pode usar essa intuição. Será que a garganta é um órgão que eu falo? Ali está a minha laringe, né? Será que meu filho tem conseguido se expressar? Eu tenho deixado meu filho se expressar? Ou eu corto meu filho quando ele se expressa, né? Ou às vezes ele vive num ambiente em que criança não tem muito espaço para falar. Ou quando ele fala, ele se sente julgado, e tem muito essa questão da criança se sentir. Às vezes você não quer fazer isso com a criança, mas a criança é muito sensível e ela está se sentindo daquele jeito. Então tem que ter esse olhar também, né? Eu estou conseguindo falar o que eu quero, falar o que eu gosto, eu tenho opinião nessa casa, ou me obrigam a fazer tudo isso? Tudo que eu não quero fazer, mas me obrigam porque eu sou criança e acham com o mental que é o melhor para mim. O meu filho, que está com aquela questão no ouvido, e, gente, é tão intuitivo. O que será que tem no ouvido? Né? O nosso grande órgão no sentido do ouvir, né? Da audição. Será que meu filho está sendo ouvido? Será que ele tem. é, será que o que ele ouve faz bem para ele? Será que ele vive num ambiente em que as coisas que ele ouve machucam ele? Será que ele é uma criança que vive num ambiente em que. Eu estou dando situações, tá, gente? Não significa que é o caso daquela pessoa que escreveu na caixinha é exatamente isso. Mas é uma questão de ver como que é dentro da casa dessa criança o relacionamento dos adultos. Será que entre os adultos tem muitas palavras agressivas? Será que eles estão em conflito o tempo todo? Será que está agressivo esse ambiente para ele? O que ele ouve é agressivo? Será que nessa casa eles ouvem muita telejornal, onde está acontecendo muita coisa ruim? Será que o que ele ouve é muito pessimismo, muita reclamação? Será que isso fere ele? Porque somos seres espirituais, temos emoções, temos sentir. E tem crianças que são muito mais sensíveis do que outras. E se a gente fica naquele determinismo genético, que meu filho tem asma porque eu tive asma,
De repente, seu outro filho não tem. E quem que explica isso? Acabou essa era de que o DNA ele é determinante. A gente já viu que não é assim. A gente está expressando o que a gente quer no nosso DNA. Uma criança, por exemplo, que está fazendo xixi à noite, naquele caso, né? Como será que está o xixi? Se a gente for pensar, né, o rim, essa filtração, é a filtração e excreção. A gente está jogando fora aquilo que não serve para a gente, né? A gente está excretando aquilo. Será que essa criança está conseguindo fazer esse filtro? Ela sabe o que é bom, o que é ruim para ela? Ela já entendeu essa fase da vida dela? Ela que mais que a gente pode pensar? Que ela só tem essa liberdade de soltar à noite. Será que ela está vivendo muito tensa durante o dia? Né? E que ela relaxa e solta e faz o xixi à noite? Ela consegue excretar e relaxar e colocar para fora aquilo que não serve mais apenas quando ela está inconsciente? E aqui vem de novo, não é para trazer culpa para ninguém, porque às vezes vocês têm crianças que são realmente muito sensíveis. E temos visto cada vez mais crianças muito sensíveis, né? Essa dor de cabeça que você sente, que você toma uma dipirona para passar. Será que você está usando muito seu mental? Será que você passa o tempo todo no seu trabalho o dia inteiro pensando, 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 e resolvendo tudo com o mental? E que aí, de repente, né, a cabeça dói. Que bom que tá fazendo sentido por aí para você. Estou acompanhando o chat aqui quando dá. E aí eu trago uma pergunta para a gente refletir também. Você busca tratamento ou você busca entendimento da causa base? Você está buscando uma cura? Ou você está querendo se livrar? E eu falo isso pra gente mesmo, adulto, né? Às vezes você é profissional de saúde e trabalha com outros adultos. Será que aquela pessoa que tem uma dor de cabeça, ela toma um remédio para se livrar da dor de cabeça e é um tratamento? Né? E ela não quer curar essa dor de cabeça, porque se ela curar, ela vai ter que olhar para isso. E aqui, gente, eu não quero dizer de modo algum que não é para tomar remédio, muito pelo contrário. Eu tô com uma dor de cabeça, eu posso, já chegou no corpo físico, eu posso e devo usar as coisas da matéria para tratar e curar a matéria. Mas todo mundo tem essa consciência, né? A maior parte de nós que o remédio para tirar a dor, para aliviar a dor, não cura a questão que está trazendo a dor. Então é um paliativo, mas eu vou ter que olhar para aquilo. Eu posso tomar um remédio, mas se eu quero me curar, se eu tenho essa disponibilidade de me curar, e se eu tenho essa proposta, essa abertura, vai ter que ser para além do remédio. Ah, Fabi, vai precisar sair, né? Vai ficar gravado depois também, por um tempinho, tá bom? Se vocês quiserem ver. Então, sempre que isso aparece, algo precisa ser revisto. Quando aconteceu, Gabi chegou no corpo físico, minha filha tá ali com infecção toda hora de ouvido, já tive que colocar dreno, não adiantou. Então, alguma coisa precisa ser revista aqui. A doença não é a nossa inimiga, né? É algo que a gente precisa se livrar a qualquer custo. Da maneira mais rápida. Meu filho tá com dor de cabeça. Ai, meu Deus, então dá um remédio para passar logo. Dá o remédio, né? Ninguém precisa sofrer. Mas pausa. Precisa ser revisto. Tem algo que não está funcionando em toda aquela cadeia e cada caso é único. E intuitivamente a família sabe, quando o profissional sabe guiar essa família para fazer essa investigação. E eu falo isso porque realmente acontece o tempo todo. Às vezes eu começo a falar, eu nunca mostro assim de cara, né? Porque eu estou sentindo também, né? Eu trabalhei esse sentir com o coração. Eu consigo entender esse campo, essa vibração da família e esse campo familiar, essa bolha familiar. Eu já expliquei em outras aulas para vocês, né? Tem uma aula muito legal do impacto dos pensamentos na saúde das crianças, que eu falo dessa bolha. Ele tem um preço bem simbólico, assim, um valor bem simbólico. E se você quiser, depois entre em contato, né, com a gente, com a equipe, com a Michelle, que é da minha equipe, que para você entender isso também. Então, quando eu estou sentindo, às vezes eu já entendi que aquele lugar está num momento específico dessa criança que não tá se percebendo com atenção, que está querendo que essa família pause para cuidar dela, que está muita correria. Mas eu não falo isso. Eu vou guiando a família para olhar para essas questões do ambiente e da rotina deles
E aí eles trazem, nossa, olha, desde que eu entrei no trabalho, eu percebi que começou mesmo. Depois de um tempo, começou a aparecer, né? E teve casos muito simbólicos. Teve um caso muito simbólico que eu acho legal trazer para vocês, de uma adolescente que foi morar fora e ele ia jogar futebol fora, ia ganhar uma bolsa de estudos. E ele estava muito bem. Ele estava vendo que a mãe dele não estava muito bem, né? Porque estava separando dessa criança, ele era muito novo, tinha 16 anos, e era uma separação, assim, por mais que essa mãe tivesse todo o melhor amor do mundo e boa vontade, ele percebia que ela estava triste, né? Só que você perguntava para ele, ele falava, tá tudo bem, né? Eu tô feliz aqui, e você olhava, ele estava muito feliz ali mesmo. E aí, logo depois que que ele se mudou, ele começou a desenvolver, ele jogava futebol, uma infecção no pé nunca tinha tido nada. E aí, logo depois, né, que ele entrou lá, que a mãe ficou, ele começou a ter um desenvolvimento de uma infecção no pé. E pé o quê, gente? Pé era o membro que ele usava para jogar futebol, que tinha trazido ele ali, que era o pé a gente dá o próximo passo. Ele estava por fora falando que estava tudo bem, mas o corpo mostra essa culpa, né, de deixar essa mãe, de dar o próximo passo, de usar esse talento dele, infeccionou o próprio pé. Então, olha só como é intuitivo, como a gente pode começar já a olhar dessa forma, né, para situações. Hoje busco a cura, tratamento diários com Gui e o Rafa, graças à busca da cura pela mamãe. Ah, muito legal. Muito legal, porque a gente se cura, né? Eu acho que é essa a mensagem, tratamento diário. Eu acho que é essa a mensagem, porque a gente, curando na gente, a gente transforma para a criança, né? A gente dá liberdade para essa criança também poder ter uma realidade diferente, não sentir a nossa culpa, por exemplo, quando a gente percebe que isso existe. Então, se você chegou até aqui, e você é profissional da saúde, você achou muita coisa, e você já quer, ou você é profissional da infância, e você já quer ter esse olhar diferente para essa família, né, que está chegando até você, quer começar de algum jeito, procure duas coisas. Se você atende crianças, tem duas coisas que são fundamentais. Mesmo que essa criança seja grande, ela já vá para a escola, e com certeza o meio da escola interfere em muita coisa da vida dela, mas para a criança, o que sempre interfere muito é esse ambiente fechado do nosso núcleo familiar, pai e mãe e a nossa casa. Então, se você já quer ter algum olhar, quer investigar alguma coisa para perceber onde pode estar acontecendo e surgindo esse desequilíbrio, pergunte sobre a relação desse pai e dessa mãe. Pergunte sobre as rotinas que eles têm com a criança, o tempo que eles têm com a criança, né? Pergunte para eles sobre se essa criança é desejada, se eles têm tempo para ficar com essa criança, se eles brincam com a criança. Pergunte desse núcleo da relação deles ali, vocês já vão tirar muita coisa. E pergunte do ambiente físico, onde a gente mora, a gente é importantíssimo, né? Carrega energias. Como que tá? Como que a gente cuida da nossa casa? Essa criança está dormindo nessa casa o tempo todo? Né? Será que aquela criança, por exemplo, que fazia xixi na cama, será que não tinha algo no quarto dela para a gente deixar mais seguro, para deixar mais confortável, para ela não precisar relaxar só quando ela dorme, né? Olha só que importante. Ó, a Jaqueline escreveu aqui: imaginar a energia envolvendo a criança, limpando e requalificando as energias do corpo físico, mental e espiritual dos filhos, ajuda no processo de cura? Com certeza, Jaqueline. Eu vou trazer para vocês ao final uma outra coisa, uma outra dica muito simples que ajuda também. Eu voltei a trabalhar após 7 anos e aí minha filha começou a ter alopécia. Me sinto culpada. Ai, primeiro se sinta acolhida. Eu imagino, só posso imaginar mesmo o desafio que tenha sido você voltar a trabalhar e ver algo acontecendo no corpo físico da sua criança. Mas saiba que, como sempre, a doença é uma mensageira, né? Um distúrbio, um desequilíbrio de comportamento, ela é uma mensageira apenas. E ao invés da gente trazer culpa, é um momento que a gente pode usar para revisitar, para entender o que não está equilibrado, o que não está harmônico. Por quê
que depois de 7 anos, uma criança grande, como será que é a sua relação com essa criança, que ela se sentiu tão desconectada, né, que ela se sentiu tão separada, que gerou essa questão no corpo físico. O que a gente pode olhar para isso? Quando será que começou essa conexão tão profunda que gerou tanto impacto na hora da separação? E isso, para você que é profissional da saúde, vai falar: "Gabi, mas tudo bem, a gente pode até entender que tem essa relação tão intrínseca entre mãe e filha, né, que ela é tão conectada ali, que pode ter que essa ruptura ela gerou tantos impactos, mas o que eu vou fazer?". Se você não sabe o que fazer, você já sabe que tem alguma coisa ali. E se você não tem essas ferramentas para olhar, para tratar, você pode sempre indicar, né, mas você vai fazer uma indicação sabendo que tem que olhar, sabendo que tem alguma coisa, orientando essa família a olhar também, observar e compreender, trazendo essa consciência para a família, isso faz completamente toda a diferença do que simplesmente passar um tratamento para alopecia areata. Entende a diferença? Você não precisa saber resolver tudo. Ou se você é uma família, você é pai e mãe, está ouvindo isso também, né, você também não precisa saber resolver tudo, mas só de ter essa percepção que não vai bastar eu fazer um tratamento medicamentoso e que eu posso e devo fazer, porque isso já chegou no corpo físico, mas não vai adiantar só fazer isso, porque vai muito além. Agora você já assistiu a essa aula, você já entendeu que vai muito além, né, e que você pode procurar ajuda nesse sentido, porque você não precisa se sentir culpada, né, por mais que eu sei que se sinta mesmo, né, mas existe um jeito de tratar isso, você de olhar para a causa raiz, ressignificar, né. E nos cursos que a gente, que eu faço, né, que eu facilito, que é o Saúde na Infância, eu achei importantíssimo juntar essas 2 coisas. Juntar esse olhar de compreensão e entendimento, mas olhar para e fazer a terapia também energética, para a gente voltar naquela gestação onde tal coisa começou e ressignificar esse momento. Como eu tenho essas 2 ferramentas e eu consigo unir, eu posso. Mas se você não tem, você pode indicar, né, mas começar a olhar para isso é muito importante. E aí, gente, está no final, então eu vou trazer algumas coisas para vocês, para a gente falar brevemente do que a gente precisa olhar para você já colocar em prática. Se você é familiar, né, se você é pai, mãe, cuidador e está aqui, e eu quero fazer já alguma coisa para o meu filho, né, para minha filha que está com essa situação, e eu quero já fazer alguma coisa, por onde eu começo? Ou se você é profissional da saúde e que já quer dar alguma indicação para a família que você atende, para já observar aquilo. Eu sempre trago isso. Esses 4 itens, eles são essenciais para a criança se desenvolver. "Ah, Gabi, mas eu atendo adulto". Todos nós já fomos criança um dia. E muitas das questões que nós trazemos hoje no corpo físico, inclusive, vieram lá da infância. E eu passei anos tratando todas essas questões que aconteceram comigo na infância. E foi assim que eu percebi que a gente pode interferir na infância agora e deve, né, para prevenir que isso aconteça. E são 4 situações muito importantes. Toda criança precisa se sentir segura. São necessidades básicas. Toda criança precisa se sentir amada, se sentir pertencente e se sentir aceita. São as 4 necessidades básicas idealizadas que todas as crianças precisam. Eu falo idealizada porque é como a criança vai se sentir. Às vezes aconteceu uma coisa pequena que você deu o brinquedo para o primo e tirou o brinquedo dele e ele não sentiu que você não estava amando ele o suficiente, né. Mas, é idealizado, mas a gente pode contribuir para que esse equilíbrio aconteça. Então, sempre que teve um adoecimento, a gente pensar nesse círculo aqui: criança adoeceu, eu preciso parar. Eu posso medicar, eu devo medicar e tratar com o que a medicina tem hoje em dia para me dar, mas eu preciso parar e entender o que está acontecendo. Pensar o que pode ter gerado, onde que surgiu essa doença no corpo físico, o que mistura de desequilíbrio é esse? A minha criança está muito agressiva, isso vem bastante também, minha criança está muito agressiva, não sei o que fazer. A raiva é comum a todo mundo. Será que você pode, né, ser agressiva quando você era criança? Você pode hoje em dia expressar a sua raiva e tá vindo essa criança te mostrar agora que todo mundo sente raiva?
E a criança é criança, ela não sabe controlar, mas você teve que controlar. Será que agora você não tem que cuidar disso? Para dar espaço para sua criança ter também? Então precisa pausar. Quando uma necessidade não é atendida, a gente não pausou, o adoecimento volta. Às vezes volta do mesmo jeito. Ou quando e quando várias crianças fizeram também, eu tinha dor de garganta de repetição. Eu falava tão baixinho. E eu sempre adoecia da garganta. E aí foi lá e tirou a amígdala lá e parou de ter infecção de garganta. Mas aí vinha outro jeito, né? Parecia de outro jeito. Então as coisas acontecem para mostrar para gente, não para a gente sentir culpa, né? Existe alguma dica para ajudar a criança a manter a pineal ativa na adolescência e na fase adulta? Que pergunta linda, Débora. Existe, eu falo sobre isso, falei um pouquinho mais na aula dos pensamentos, mas eu vou trazer aqui para vocês também. Quando você dá essa segurança porque que é a pineal, né? A pineal é a nossa glândula que fica bem aqui na linha média do nosso sistema nervoso, no nosso cérebro. E a pineal é um órgão de captação, ela capta o que está acontecendo ao nosso redor, os campos magnéticos, capta a luz, capta os campos magnéticos e capta tudo que está acontecendo, né? E que nós vibramos. Então, ela capta os sentimentos, os pensamentos, as emoções, ela capta tudo que está ali. E isso é pesado, né? Igual eu falei, a gente parou de sentir isso, foi cristalizando e a gente vai cristalizando ao longo da idade adulta e parando de sentir. Se você dá espaço para essa criança poder sentir o que ela quer sentir, poder dar espaço para aquele corpo espiritual, para ela ser quem ela é, para ela viver na essência dela, para ela se sentir segura, amada, pertencente, aceita, ela para de achar que é perigoso sentir. E ela não calcifica tanto a pineal dela, porque ela tem liberdade para sentir, é permitido, né? Ah, a Michelle falou, a minha tá super ativa, eu vou ter ativá-la todos os dias com intenção, presença e autoconhecimento, com certeza, a minha também. É um músculo, gente. Nada é impossível. Nada do que aconteceu não pode ser ressignificado, transformado. Então, né, como acho que foi a Jaqueline que falou, que uma prática que ela faz é fazer essa limpeza energética, colocar bons sentimentos no campo da criança, tirar todo o medo, tirar essas questões. Isso é muito legal e a gente pode fazer nesse sentido aqui. Para a criança se sentir segura, você pode colocar na sua bolha ali, que ela se sentiu segura, amada, pertencente, aceita. E eu trago, acho que é a primeira vez que eu estou trazendo isso assim, tão aberto, mas é algo que eu já passo para as famílias que eu atendo no individual, que me veio isso, que é o mantra da família, que é um momento de presença e conexão com a criança. Porque a criança precisa de presença e conexão, senão ela vai adoecer. Nós somos seres humanos, nós vivemos em cooperação entre nós não vivemos sozinhos. Para a gente ser saudável, a gente precisa ter presença e conexão. Para os nossos corpos sutis serem atendidos, a gente precisa de presença e conexão. Se a sua criança está com super alteração de comportamento, para. E olha se você está tendo presença e conexão com essa criança o suficiente. E tem criança que precisa de mais. E o mantra da família, né, vem muito para a gente ser esse momento, esse ritual de poucos minutos. É uma coisa breve que todo mundo consegue fazer, mesmo se você já acorda e saia correndo, acorde 5, 10 minutos antes do seu habitual. Gente, 10, 5 minutos antes, para você, nesse primeiro momento da manhã com a criança, ter um momento de presença e conexão que vai preencher todo o dia dela. E você fazer esse mantra e criar para a sua família personalizado para aquilo que a sua família precisa. E eu deixei esse slide anterior para vocês terem em mente que são necessidades básicas da criança. E não vai bastar eu falar para ela que eu amo ela. Mas se eu falo que eu amo ela nesse momento de presença e conexão profunda, onde eu estou só olhando para o olhinho dela onde ela acabou de acordar, é muito diferente do que eu gritar lá da cozinha enquanto estou fazendo comida. Ah, te amo. Que é bom também, mas é diferente. É um outro nível de profundidade. Para vocês colocarem no mantra de vocês, quando acorda, olhar para essa criança e falar: puxa, você está segura aqui. Você é amada, você tem um lugar nessa família. A gente te aceita exatamente como você é. E todos os dias se cuidar e se observar para ver se os seus atos não estão fazendo diferente para ela. Né? Não tão, agora você está falando que ela está segura, mas você grita com ela,
né? E tá tudo bem, todo mundo acontece. Mas se você tem um mantra da família, onde você diz aqui nessa família, a gente não grita um com o outro, a gente não machuca o outro. Isso é muito interessante para crianças que estão com essa agressividade, né, com distúrbio de comportamento, é dizer, tá tudo bem você sentir, mas você não, aqui não é permitido bater no outro. E fazer esse mantra para achar outro jeito dela expressar essa emoção e ajudá-la a achar outro jeito, né? Para ela se sentir segura, porque se nessa casa não é permitido que a gente bata ou grita no outro, ela se sente mais segura. Poxa, eu não vou ser agredida na minha casa. E se todos os dias isso vira um mantra mesmo, nessa casa você está segura, a gente não bate nem grita um com o outro. E se policiar para não fazer isso, e caso acontecer, você fale para essa criança, poxa, eu sempre falo que a gente não bate, eu sinto muito, me perdoa, eu vou me perceber para não fazer de novo. Para ela entender que às vezes acontece mesmo. Mas para vocês colocarem isso num ritual mesmo, seja no momento, o ideal mesmo é na hora que acorda e na hora de antes de dormir, podem ser mantras diferentes, mas para vocês fazerem esse momento de presença e conexão que faz muita diferença na vida delas. A Júlia colocou aqui, no caso da minha família foi o contrário, o outro extremo. Estava sendo super presente para a criança e me deixando de lado. Nós dois estávamos adoecendo muito. Olha só, Júlia, isso é muito legal também de você trazer aqui, gratidão, porque às vezes acontece, como a criança está muito conectada, dependendo da idade dela, né? A criança é completamente a mãe, até os 2 anos de idade, elas são completamente conectadas. Não basta a mãe cuidar 100% da criança e 0% dela, porque não está fechando a conta. Não basta ela cuidar 100% dela e zero da criança, também não está fechando, precisa haver um equilíbrio, né? Gratidão por trazer isso, é muito importante. Então fica aqui, né? Se você, eu deixei isso aqui, principalmente se você é profissional da infância, indique, ou se você é profissional da saúde, recebe crianças ou famílias com algumas questões, indique isso para essas famílias, né? Ou para elas observarem mais a criança, as respostas estão na própria criança. Do que ela gosta de brincar? Quando que essa criança se sente calma e tranquila? E não é só para quem tem distúrbio, algum desafio de comportamento, para quem fica doente de repetição também. Quando que ela se acalma? Quando que ela fica tranquila? Com quem que ela fica tranquila? Em quais ambientes ela se sente melhor? O que ela faz com o que ela tem vontade de fazer? Né? Ups, fiz um risco aqui. Tudo bem. O que ajuda essa criança a se regular, né? Isso aqui é tudo muito importante para a gente. Não vai sair esse risco. Deixa eu voltar. Aí, pronto. Não foi. Mas isso é muito importante, né? Essas questões vão ajudando a gente. Eu falei isso para uma família, né? Criar um portfólio para a gente entender o que que ajuda essa criança a se acalmar e ficar bem, porque isso ajuda ela a desaguar as emoções, a tirar o excesso de pensamentos, né? Isso ajuda a cuidar dos corpos sutis dela para que isso não chegue no corpo físico. Então, isso é muito importante. Cada criança é única, às vezes para os irmãos vai ser diferente. E observe você, e aí tá vindo o que a Júlia falou, né? O que que você pensa, o que que você sente, o que que você fala, quanto cuidador, cuidadora dessa criança, ou que você cuide de adultos, ou seja, você, o adulto, né? Tudo que você pensa, fala, sente, importa. A criança aprende tudo por observação, inclusive a pensar e sentir exatamente como você. Então, fica aqui, né, a maior reflexão. Observe essa criança, seja você, empodere-se, né, empodere as famílias que vocês cuidam, de que elas têm as chaves para acalmar, para curar essas crianças, para entender a causa raiz, para agir preventivamente nesses outros corpos sutis. É óbvio que é importante dar uma comida saudável, é óbvio que é importante fazer exercício físico, mas é muito importante fazer o que a gente gosta. É muito importante a gente ter opinião. É muito importante a gente entender o que deixa a gente tranquilo, porque isso é preventivo também para a vida da criança, né? E as questões, elas podem ter se iniciado há muito tempo. Então, às vezes você está querendo para ontem curar alguma coisa que está na sua criança, né? Que você acha que é o ouvido da sua criança, mas isso começou lá quando você era criança e você não foi ouvida.
e a sua criança está reproduzindo isso. Então, se permita apenas começar a ter essa consciência de que existe muito mais além e começar a dar os primeiros passos e que é um processo, é sempre um processo. Vai ter sempre avanço, vai sempre aperfeiçoar, sempre tem o que aperfeiçoar. Então, nunca vai estar perfeito, se libere da ideia de perfeição, de culpa, né? Avance no seu tempo, sabendo que às vezes essa doença demorou anos para se instalar lá, ou ela está vindo dos seus ancestrais, você está reproduzindo, ativando isso no seu DNA porque você não está se sentindo segura. Então, é um processo. Ou começou na gestação, ou começou lá na sua primeira infância, né? Então, é um processo. Saibam que o processo de cura, quando a gente quer agir na causa raiz, é um processo mesmo. E sempre vai avançando, sempre vai aperfeiçoando. Às vezes a gente quer curar de um dia para o outro, né? Mas pequenos passos já geram efeitos muito, muito importantes. E se você que ouviu tudo isso que eu falei aqui sem parar, nem sei que horas são, vamos ver, que já fui me ouvindo falar por mais de uma hora, que quer se aprofundar, né? Quer olhar para isso com mais profundidade. Se você é profissional da saúde, você quer entender onde vêm essas doenças, o que está causando, onde que eu posso entender em cada corpo, fazer diagnósticos do corpo. Diagnósticos não, mas entender a dinâmica, né, do corpo espiritual, desse corpo mental, o que interfere os meus pensamentos, o meu sistema de crença, como que eu posso agir, quando que começou muitas das coisas que essas famílias que chegam até mim apresentam, né? Se você quer entender com profundidade, venha para o Saúde na Infância, né? Se você quer, você é família, né? Se você é pai, mãe, cuidadora, a gente tem mães também, né? Se você quer entender por que está acontecendo com seu filho, que muitas vezes começou na sua gestação, que você não planejou, né? E você tem um sentimento de culpa ali. Mas ninguém é para sentir culpa, gente. Ninguém fez conscientemente, né? Foi uma escolha de alma para a gente entender por que essas famílias se unem para liberar isso a partir da compreensão e a partir de técnicas onde a gente vai entrar em terapia ali, onde a gente vai fazer terapias energéticas coletivas para poder fazer essas liberações. Então a gente olha, se aprofunda e tem as técnicas e esse trabalhar do sentir também para ressignificar tudo isso. Se você quer se aprofundar, se você gostou, se fez sentido, quer saber mais informação, pergunta, chama a gente no WhatsApp, a Michelle, né, que é da equipe maravilhosa, a gente vai ter todo o prazer do mundo, porque a gente faz muito com o coração mesmo, né? Ah, a Dan estava aqui, ufa. A Danila trabalha comigo, enfermeira. A Érica faz parte do curso já, né? Ó, entendendo muito mais sobre mim e minha filha de 3 anos. Então, se você quer se aprofundar, pergunta pra gente, chama a gente no WhatsApp, né? A gente tá sempre lá no grupo, só chamar, a gente passa as informações. Mas tudo que eu trouxe aqui para vocês, gente, é para ter essa abertura e esse avançar da consciência que a gente precisa, tá na hora. As crianças merecem, tem mais abertura. E se hoje eu tô podendo aqui falar tudo isso para vocês abertamente, enquanto médica, né? Porque a gente já avançou muito para eu poder falar tudo isso assim aberto para tanta gente e que é a hora de mais gente ter mais consciência dessas questões, né? Então, eu agradeço. Se você tem alguma, vou parar de compartilhar a tela. Se você tem alguma questão, pode trazer no chat, mas o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês era esse. Deixa eu trazer aqui, perdi a tela. Eu vou parar de gravar agora para quem entrou depois, né, ver, a gente fica com as perguntas só aqui pra gente, tá bom? Então, se você me acompanhou até agora, fez sentido, eu fico grata por poder compartilhar, por poder falar sobre isso que eu acredito com tanto amor, assim, para que mais famílias possam se apropriar e começar a olhar com mais amplitude para tudo isso, para as doenças, para os distúrbios de comportamento que acontecem, para não se sentirem tão culpadas, para saberem que tem resposta, para os profissionais da saúde começarem a entender melhor e orientar essas famílias também. Gratidão por me acompanharem.